Cordiais saudações pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máxima System. Antes de começarmos o vídeo, para fortalecer o nosso trabalho, por favor, se inscrevam, compartilhem, comentem e nos acompanhem no Instagram também, certo? Para fortalecer o nosso trabalho. O aparelho em questão é um Poco X3 Pro, ele é do Antônio. Esse aparelho ele já tinha sido reparado por nós e depois de um tempo o celular parou de dar imagem. Muitos celulares eles têm problemas que são recorrentes a eles, certo? Tem celulares que têm certos problemas de forma pouco frequente, outros com mais frequência. O Poco X3 Pro, no geral, a gente trabalha com ele há muito tempo, Há muito tempo a gente trabalha muito com o Poco X3 Pro porque a gente recebe bastante aparelho desse modelo, em decorrência da falha crônica que esse aparelho tem, que é uma solda, é uma falha de solda relacionada à CPU, certo? E diante de tanto aparelho que a gente recebe, a gente lidar com diversos problemas, Por exemplo, a gente já pegou o Poco X3 Pro que não dá imagem, Então a gente percebe isso com uma relativa frequência, entendeu? Sabe? De 20 aparelhos aparece um que não dá imagem. E a gente vê exatamente onde dá o problema quando não tem imagem. Então a gente vê que é um problema frequente. Todo Poco X3 Pro que entra aqui, independente do problema que ele tenha, a gente faz o processo de reballing da CPU. Por que a gente faz isso? Porque é um problema latente, certo? Então a gente sempre vai fazer isso. Porém, outros problemas que esse aparelho apresenta, que tem uma certa frequência, a gente não faz. Por quê? Porque não compensa, certo? É um custo muito grande para a empresa e são problemas pouco frequentes, é muito difícil acontecer. De qualquer forma, esse aparelho aqui ele já tinha passado pela assistência, e a gente fez o processo ali de reballing da CPU e o celular funcionou perfeitamente, Depois de um tempo parece que o cliente teve um problema que a tela do celular apagou, certo? E com isso, ele levou o aparelho para uma assistência da região dele. Lá testaram com outra tela, que o segundo cliente informa, só que o pessoal constatou que no caso seria a placa. O cliente entrou em contato com a gente e enviou o aparelho, certo? Normal, a gente faz a avaliação, para ver como que ele tá. Assim que o aparelho chegou, o selo de garantia rompido, normal, porque o aparelho foi verificado por outra assistência. Ausência de vários parafusos, termopad que a gente tinha colocado já não tinha mais, a placa estava toda suja, estava faltando um componente na placa e o flex do display foi rasgado. E só para adiantar essa questão, o problema, como eu informei, era um problema recorrente relacionado ao setor de imagem, era na placa, não precisava ter mexido com o display e tudo mais, mas enfim, às vezes na agilidade que você testa contra o display ali para ver se não é o display, certo? E aqui a gente fez a mesma coisa. Quando a gente fez a manutenção na placa dele, a gente fez a manutenção em outra carcaça, porque como a carcaça dele foi para outra assistência, a gente já não sabe da integridade da peça, porque a gente tem um problema de prestação de serviço e a gente vai confirmar isso agora, Então vamos lá. Então a gente fez a manutenção na placa dele, na placa na carcaça de teste funcionou perfeitamente. Quando a gente passou a placa para a carcaça do cliente, o celular não dava imagem, certo? Então a bateria estava solta. Aí eu vou mostrar para vocês por que o celular não dava imagem, Então aqui a gente tem o flex da plaquinha de carga, que tem alguns componentes do setor de RF, tem o alto-falante, enfim, outras funções, mas esse é o flex. Então quando a gente foi verificar o flex da tela, a bateria ela só tá encostada, ela não está colada, então é só virar ela aqui. E quando a gente virou essa bateria, olha só do jeito que o flex está. Exatamente dessa forma. Ou seja, rasgaram o flex, provavelmente em algum processo de manutenção ali rasgaram esse flex. Bem, para não pagar outra tela para o cliente, é só colocar o flex aqui, coloca a bateria por cima. Pronto, agora o lojista que danificou a tela não precisa pagar uma tela em decorrência do erro dele, certo? E o que ocorre, pessoal? Esse tipo de coisa aqui é muito frequente na área de manutenção de celulares, Independente da área que a gente entra aí, a gente sabe que tem diversos problemas, certo? Esses tempos veio um encanador aqui,
Aí ele comentou algumas coisas comigo e eu perguntei como é que era, né? Como é que era na área dele. Exatamente a mesma coisa. Em toda prestação de serviço, a gente vê que está repleta de absurdos. Repleta de absurdos, e esse daqui só é mais um deles. Então foi removido lá, cortaram o flex. A gente vai tentar recuperar esse flex aqui para tentar diminuir o prejuízo um pouquinho ali do cliente, né? É um processo extremamente complicado de recuperar esse flex, mas a gente vai fazer só para apresentar para vocês para ver como é que é. E outra coisa, a gente nem sabe se a tela dele está funcionando. A gente vai ter que recuperar o flex para ver se a tela está funcionando. A gente realmente não tem ideia do que foi feito. E é esse que é o problema. Quando o celular vai para uma assistência onde não tem credibilidade, onde não tem especialização, o pessoal pode fazer qualquer coisa na placa do celular, qualquer coisa que a pessoa ali viu na internet, que acha que dá certo, qualquer coisa que surtir na cabeça daquela pessoa, ela pode fazer. Por quê? Porque não tem especialização, não tem treinamento e não tem um compromisso ali com o cliente. Então pode ser feito qualquer coisa, então o aparelho pode estar com uma série de falhas, certo? Uma série de problemas em decorrência, né, de uma má manipulação. Né? Então a gente vai tentar recuperar esse flex. Agora a gente vai mostrar a placa, como que ela está. É o seguinte, pessoal. Você que é técnico, você fez o procedimento na placa do cliente, qualquer procedimento de placa, você utilizou o fluxo, você manipulou ela, limpe a placa. Não precisa deixar a placa repleta de fluxo e toda suja. Não tem necessidade nenhuma de fazer isso. É um processo extremamente simples a limpeza da placa. Então não tem motivo para deixar a placa repleta de fluxo, certo? E a placa toda suja. É um processo simples e não é caro, sabe? Não tem justificativa mesmo alguma para não fazer isso. Então vamos lá. Se a gente olhar a placa do cliente no microscópio, né? Olha só como que ela fica. Né? Então ela fica toda suja, né? Isso daqui é sujeira. Ó. Provavelmente por causa do fluxo, né? A impregna, aí fica esse aspecto. Então aqui, por exemplo, né, como eu falei, que estava faltando componente. Esse daqui é um LDO, certo? Ele tinha um capacitor, e o capacitor é esse componente aqui, onde a pia se encosta, desse lado. E provavelmente por um acidente, alguma coisa assim, né, houve um impacto e a remoção do componente. Isso é muito difícil de ser verificado, porque esses componentes eles são muito pequenos. É só quando você está muito acostumado com a placa, então com a placa, com o aspecto dela, com o aspecto da solda, você bate o olho e você percebe ali que está faltando um componente. Certo? Então é isso. A placa a gente já sabe que ela está funcionando e a gente vai seguir com o processo de manutenção na tentativa de recuperar o flex desse display.
Então tá aí, né? A gente fez o procedimento, certo? Tá dando imagem, tá funcionando o touch, e é isso. Vamos só para algumas considerações aqui. Vamos lá. O técnico que fez esse procedimento aqui, qual a sugestão que eu dou? Primeiro, esse tipo de coisa não compensa, tá? Se danificou a tela do cliente, notifique ele, ou já troca essa tela, ou já faz o reparo, certo? Faz o reparo, testa com outra placa, vê que a tela estava funcionando, né? Como foi entregue, né? E é isso, entrega para o cliente reparado, certo? Esse tipo de coisa, entregar a tela para o cliente ali com flexo rompido, é algo muito malicioso. Isso é muito complicado, até para gente que recebe esse tipo de aparelho, porque a gente recebe o aparelho, tira foto, filma, aí vai mandar para o cliente vai contestar a última assistência onde foi enviado, às vezes o cliente enviou para mais de uma assistência. Então o técnico que realiza, que efetua esse tipo, o técnico que tem esse tipo de atitude, ele prejudica muitas pessoas. Ele prejudica tanto o cliente, né, por causa do custo, né, isso daqui é cobrado para fazer isso, certo? E tanto quanto outros técnicos, né, porque independente de uma condição que você não filma uma condição dessa daqui, a assistência que está fazendo a segunda análise, ela pode levar a culpa em decorrência desse tipo de atitude, entendeu? Então isso é muito complicado. Realmente a gente não recomenda esse tipo de ação, certo? Placa manipulada, pessoal, limpar a placa, não precisa deixar a placa suja. Álcool isopropílico não é tão caro e o processo é extremamente simples para limpar, né? Só usar um pano de microfibra com álcool isopropílico e passar com a escova levemente na placa, que a placa vai ficar limpinha, não fica resquício nenhum. Caso você tenha muita dificuldade para limpar, ao invés de usar um fluxo de solda genérico, use um NC, que é No Clean, preferencialmente, né, da Antec, o NC, que é o No Clean, certo? Você pode usar ele, teoricamente você não precisa limpar, mas você limpa para não ficar resquício, certo? E é bem fácil de limpar com ele. Como vocês puderam ver, né, é um trabalho extremamente delicado, né, o que foi feito aqui. A gente fez mais só para apresentar mesmo o trabalho que é feito, o problema, porque é algo que leva um certo tempo, né? Como vocês podem ver, são várias linhas que foram recuperadas. São muitas linhas recuperadas aqui, a gente ainda tem que colocar a resina por cima, mas a gente fez o teste, tá tudo certo. Bem, o recado era esse, pessoal, obrigado por terem assistido o vídeo, e é isso, a solução existe.